Estamos a Ti, Senhor. Tu és santo e poderoso, Jesus. Glória a Deus. Poder sentar, meus irmãos. Gostaria que você abrisse sua Bíblia aí, em 2 Coríntios, no capítulo 9. Eu quero ler o versículo 7 até o versículo 10. Texto muito conhecido. Nós estamos muito acostumados a receber muito alimento aqui, a partir desse texto. Eu gostaria de ler com você mais uma vez, e que nessa manhã o entendimento de que o favor de Deus, a graça de Deus, o nome do Senhor, a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Que você, nesse momento de dedicação, dízimos e ofertas, você seja abençoado com a iluminação. Ao chegar em casa e vou encontrá-la bem. O texto de 2 Coríntios 9 diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama a quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, vamos lá, vamos repetir: espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia. Eu gostaria que você ouvisse a sua voz aí no verso 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Eu quero aqui trazer para você uma reflexão sobre aquilo que é dado para que nós façamos e aquilo que Deus vai fazer. Nesse momento agora nós estamos ministrando sobre os dízimos e as ofertas, e nesse momento sempre temos aproveitado para ministrar, para trazer uma reflexão que traga fundamento, é claro, para essa nossa prática de reconhecer o Senhor quanto ao nosso sustento. E esse texto, Paulo está agradecendo aos irmãos de Corinto pelas ofertas que eles levantaram, por tudo quanto eles fizeram, e ele está dando, é claro, orientação para que eles façam debaixo desse entendimento correto da Escritura. E ele declara aqui, no verso 10, que quem dá a semente para o que semeia, no caso, é o Senhor. Veja aí o verso 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, veja que a semente vem primeiro e depois que vem o pão aí no texto. Primeiro, o processo natural, planta-se o trigo, para isso tem alguém trabalhando, né? E o fruto disso é o pão. E pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os vossos frutos da vossa justiça. A vossa justiça aí é justiça, modo de vida que agrada a Deus, ou seja, multiplicará as atitudes de vocês baseado na fé. Todo mundo sabe que o buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça significa buscar a vida de Jesus. Se você quiser, pastor, mas é muito texto bíblico para nós entendermos e praticarmos. Meu irmão, basta só uma coisa: se concentre em entender que Jesus veio manifestar a vida que você deve viver. Jesus manifestou diante dos discípulos o relacionamento dele com Deus. Então, quando eu leio a Bíblia, eu devo ler buscando assimilar esse entendimento. Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então tudo está em Jesus.
O apóstolo Paulo, em suas cartas, ele vem só explicar mais profundamente sobre isso. Por isso que não é possível imaginar alguém que se converteu e não mudou de vida. Não mudou as músicas que ouve, não mudou a roupa que veste, não mudou as amizades, não mudou o jeito de se portar para com a família, não é? Se não amava, agora ama. Se não valorizava, agora valoriza, não é? Então, você vai encontrar o texto bíblico que diz, por exemplo, quer comais, quer bebais, quer façais alguma outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então ali é um texto que está falando sobre comida sacrificada a ídolos e aqueles que não comem, e aí basicamente Paulo resume, seja comendo, seja fazendo alguma outra coisa, você tem que entender que isso tem que apontar para Deus, glorificar ao Senhor. Então não tem como glorificar a Deus em atitudes, em algo que não está dentro do entendimento da palavra de Deus. Muito bem, então aqui o texto do verso 10, capítulo 9 de 2 Coríntios, versículo 10, declara que Deus dá a semente. Aquele que dá a semente é o que semeia. Paulo está falando sobre Deus, e eu gostaria de observar com você agora, abra sua Bíblia aí em Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, você já conhece o texto. O primeiro capítulo vai narrar o que Deus fez no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo dia. Mas no capítulo 2, ele vai dar os detalhes de como ele criou o homem, como ele criou a mulher e como ele fez o primeiro casamento entre esses dois. O capítulo 2, então, vai trazer os detalhes. E também aqui nós encontramos a respeito desse princípio que só existe uma única vez que Deus plantou semente. Depois disso, quem plantou foi o homem. Está escrito na Bíblia isso? Vamos ver? Está aí, capítulo 2, versículo 5. Vamos ler o verso 4 em diante, né? Estas são as origens do céu e da terra, quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, nenhuma erva do campo tinha brotado, pois o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo. Então note aqui nesse versículo, Deus não tinha feito chover, então não tinha brotado, mas a semente estava onde? Na terra. Ficou claro isso? Vamos ler de novo? Irmãos, só para registrar aqui, eu acho que isso é bem legal. Talvez você não voltou para ler a Bíblia e ler porque você diz assim, eu já li tantas vezes, e talvez você, nesse detalhe aqui, é a primeira vez que você está notando isso. Quantos estão me entendendo o que eu estou dizendo? Existem pequenos detalhes que explicam muita coisa e que nós, é claro, não percebemos, porque naquele momento nosso coração não está envolvido com isso. Eu não estou à procura dessas respostas. E aí eu amo essas coisas, né? Eu amo porque isso mostra cada dia que Deus é Deus e não há outro, e nós precisamos da sua iluminação. Vamos ler o verso 5 de novo. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, nenhuma erva do campo tinha brotado, pois o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. Note aqui, a planta estava já no solo. Aí se você ler o capítulo 1, você vai ver só que Deus criou a fauna e a flora no dia 5. Ele criou a fauna e a flora, os animais e as plantas. Por quê? Porque o capítulo 1, ele está envolvido em dizer o que Deus fez naquele dia. Depois, nós lemos os detalhes no capítulo 2.
No capítulo 2, a semente já estava lá, não havia chovido ainda, então não havia brotado. A semente estava lá. Então, quando Deus criou a fauna e a flora, as plantas e os animais, havia, em se tratando das plantas especificamente, havia um processo aqui, que depois ele se repete. Qual é o processo? Planta-se aquilo que vai dar então fruto, e o fruto o alimento. Como não havia o homem ainda, a primeira plantação quem fez foi Deus. Mas depois, Deus nunca mais plantou. Nunca mais. O que isso declara? O versículo 5. No finalzinho do versículo 5, declara que Deus não tinha feito chover, não existe planta se não houver água, chuva. Tanto é que você sabe, por exemplo, no Nordeste, muita gente sai de determinados lugares porque não tem alimento, não tem plantação, não tem como criar animais, não tem o que eles comerem. Então, esse processo de Deus aqui, onde Deus entra com a parte dele e o homem entra com a parte que lhe cabe. Qual é a parte do homem? Lavrar a terra. Pois não havia homem para lavrar o solo. Vamos observar isso de novo aí no capítulo 2, versículo 15 agora. O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Então cabe ao homem fazer o que, irmãos? Plantar, cuidar do solo. E a parte de Deus, ele envia a chuva, e ele faz muito mais do que isso. Ele ordena para que a prosperidade da planta se dê. Vamos observar que isso está no controle de Deus. Vamos observar aí. Vou me estender aí alguns minutos. E eu vou dar um desconto aí depois, né? Mas eu quero explicar isso aqui um pouco mais. Agora observe aí o capítulo 4. Capítulo 4. Você já conhece o texto, você sabe que o texto está falando de Caim e Abel. Caim matou Abel. E Deus deu uma sentença para Caim. Caim, ele teve uma sentença do Senhor. Não vou ler o texto todo, só quero ler a parte aqui que nos cabe para o estudo agora. Capítulo 4, versículo 9. Vamos ler o verso 9 em diante. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu guardador do meu irmão? Disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora, maldito és desde a terra, que abriu a sua boca para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante será pela terra. Note aqui, aonde Caim plantasse, o fruto não brotaria. O que foi que Caim promoveu? Ele promoveu a morte, seu irmão. E a morte agora, no simbolismo aqui da plantação, manifesta na plantação, ela estaria perseguindo Caim. O que é que o texto nos mostra? Que Deus é aquele que ordena para que o fruto dê prosseguimento. Você deseja a bênção do Pai? Compreenda esse propósito, esse princípio de Deus. Deus nunca vai plantar por você. Ele dá a semente. Não é uma realidade nossa, né? Ainda que muitos talvez tiveram familiares que viveram na roça ou até vivem ainda. Mas eu me lembro, eu era pequenino e meu avô plantava feijão, arroz, né? E havia um local dentro da casa, havia um quarto dentro da casa que ele guardava os alimentos. E ali ele guardava também o que seria plantado na próxima plantação.
Era semente que não poderia ser comido de forma nenhuma. Podia estar passando o que fosse, mas ali era semente. Não se come a semente. A semente tem que ser plantada para ter nova prosperidade. O que é prosperidade? Prosperidade é você ver algo fluindo, crescendo. Você tem uma semente e aquela semente gera uma árvore. E a árvore gera inúmeros frutos. Isso é prosperidade. Você quer saber se você é próspero? Você está a vida toda vivendo do mesmo jeito, não prospera, não cresce. Como é que seria prosperidade para quem estuda? Você chega até o final e você tem um diploma. Você desistiu? Você não prosperou. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, se você parou de estudar, volte. Se você tem um emprego e você não melhora lá, como assim? Por exemplo, funcionalismo público, até depois me corrija o pessoal do funcionalismo se já mudou. Mas se você continuar estudando e tiver novas graduações, você ganha algum incentivo, é verdade isso? Ainda é assim. Ainda é assim. Os professores, você ganha algum incentivo. E isso nós podemos chamar de quê? Prosperidade. Então a prosperidade é algo que está ligado a crescimento. Uma coisa que era de um tamanho, ela prosperou, multiplicou. Então, o que é que nós temos que fazer, nós que entregamos ao Senhor dízimos e ofertas? Você precisa lembrar que você não tinha aquele recurso. E que quando você entrega uma oferta, ela é fruto de algo que não existia e que veio a existir. Porque Deus te deu a semente, você plantou. Pastor, não estou entendendo nada. Meu irmão, você acordou de manhã, você tinha saúde e foi trabalhar. E isso que você vendeu suas horas, você vendeu seu tempo, sua força de trabalho, gerou algo que não existia no seu bolso. Não existia. Amém, queridos? E quando eu entrego a oferta, eu estou dizendo, Senhor, eu reconheço que foi o Senhor que me deu a semente para plantar, e eu plantei. E está aqui o fruto que é do Senhor. Então, quando você estiver lá plantando sua semente, não se esqueça que a mão do Senhor está lá junto, fazendo a semente crescer. Os irmãos estão entendendo? Olhe para mim aqui, rapaz. Deus está aqui. Quem nunca passou por isso, né? Joga a primeira pedra, né, irmãos? Eu já passei uma vez, principalmente de noite. Né? Principalmente de noite. Quem nunca passou por isso? Mas veja bem, é muito claro o que eu estou dizendo. Existe um processo de Deus. Você precisa aceitar esse processo. Qual é o processo? Pastor, não gosta de trabalhar, não. Por isso que a Bíblia diz que não coma. Essa pessoa que não gosta de trabalhar, ela não pode comer também, deveria. A Bíblia vai dizer no Antigo Testamento que tem lá uma orientação na lei. Esse tempo agora dá até problema falar isso, mas você sabe que eu não estou preocupado com isso, estou preocupado em ensinar você. Existe um texto na lei que quando alguém tinha um filho que só queria comer e beber e está no furdunço, né, na festa, no forró-bodó, essa pessoa deveria ser levado diante do juiz, do sacerdote. E ali haveria testemunhas, e ele seria apedrejado. Os pais deveriam dar testemunha. Esse meu filho, ele não é obediente, e ele só quer saber de festa e não quer trabalhar. Diz o texto, então ele será apedrejado. Não há registro de que nunca aconteceu isso em Israel, irmãos. Mas é um texto que aponta para alguém que não aceita o processo de Deus. Uma pessoa preguiçosa, ela está dizendo, Deus está errado no que Ele determinou sobre a terra. Ele criou um jardim do Éden maravilhoso. Aliás, eu acredito que você já deve ter ouvido alguém dando a entender isso, né? O jardim do Éden
é um lugar maravilhoso. O que Adão tinha que fazer de pecar, e aí a gente não teve mais o Jardim do Éden. Se nós estivéssemos no Jardim do Éden, eu ia só esticar o braço e teria comida. Quem aqui já ouviu algo como se fosse isso? Não era assim. O texto diz: o homem não tinha sido criado ainda para lavrar a terra. Então, mesmo com um ambiente maravilhoso, o trabalho faria parte. Então, o que teve com o pecado? Só o cansaço. Nós não teríamos cansaço se não fosse o pecado. Você imagina, irmãos, trabalhar a semana todinha e estar com todo o gás. Que coisa extraordinária, hein? Coisa extraordinária. Então, eu quero dizer para você, agradeça a Deus pelo favor dEle, pela graça dEle, porque se você planta, você está obedecendo, mas se a bênção de Deus está sobre você, esse fruto vai crescer e você vai ser abençoado. Se você está na rota de Caim, você deve se arrepender dos seus pecados e receba a graça, a misericórdia de Deus. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e orasse ao Senhor. Se você é fiel ao Senhor, agradeça ao Senhor. Se você não é, se conserte. Se você precisa da graça, da misericórdia para poder obedecer, ore agora, se arrependendo, reconhecendo. Pai, tenha misericórdia de nós. Nos abençoe, Senhor. Nós queremos muito, Pai, obedecer ao Senhor em tudo. Te pedimos, Pai, tira de nós todo pensamento egoísta, todo pensamento, Senhor, de não prosperidade, todo pensamento onde nós estamos contrários ao Senhor. E o Senhor que sabe o nosso coração, nós te pedimos, Pai, abençoa. O Senhor conhece a nossa vida, o Senhor sabe aonde e como precisamos ser transformados. Nos abençoe, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.